Chegou aquela hora daquele quadro tão esperado aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, que é o quadro Fala Defensor, que está no ar. Pois é, nesse quadro Fala Defensor, a prestação de serviço pura para você, e nós queremos nesse quadro exatamente juntar você, telespectador, cidadão, com a defensoria, que é o seu, o nome já diz, é o seu defensor, o seu protetor jurídico, quando assim você precisar. E hoje o tema é a regularização de pensão alimentícia e guarda dos filhos. E quem vai falar com a gente sobre isso hoje é a defensora, a doutora Karine Gonçalves, que já está conosco aqui via live. Doutora Karine, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito bem, obrigada, seja bem-vinda. Pela oportunidade. A gente que agradece a sua disponibilidade, doutora Karine Gonçalves. E hoje é o seguinte, doutora Karine, a gente quer saber, porque é muito comum que as mães procurem a justiça com a finalidade de regularizar, inclusive, essas situações, não é isso? Então, para a gente poder trazer, inclusive, essa informação muito importante, né? Sim, as mães que têm os filhos que moram consigo, elas ingressam na justiça representando os filhos para pedir a pensão em face do pai, né? Mas a gente também não pode esquecer que tem a possibilidade da criança morar com o pai. E ele também pode representar os filhos e ingressar na justiça contra a mãe. E tem outra situação também, mesmo que os filhos morem com a mãe, o pai também pode ingressar na justiça ofertando os alimentos. Então, ele propõe uma ação judicial e oferece um valor a título de pensão alimentícia. Muito bem. Doutora Karine, por conta do nosso tempo, tem muitas perguntas chegando, porque é um assunto bastante polêmico e tem muitas dúvidas também. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: quem é que pode dar entrada na ação de pensão e guarda e quais os principais requisitos? É a Joana Costa, do bairro do Trapiche. Pronto. Aí, como eu tinha dito, a mãe pode entrar pedindo essa pensão contra o pai pode entrar pedindo a pensão contra a mãe, ou então ofertando esse valor, né? Também na ação de guarda, pode entrar a mãe pedindo a guarda para si, contra o pai pode entrar contra a mãe, os avós também podem entrar com essa ação. Então, assim, todos aqueles que querem para si, a guarda pode entrar contra o outro genitor e também a mãe, o genitor, a genitora que estiver com a criança ou adolescente, entra com a ação em face do outro. Muito bem, vamos lá então para a segunda pergunta. Tem pessoas fazendo aqui muitas perguntas. Vamos lá então, nós temos aqui no nosso quadro, tem a pergunta aqui que vai colocar aqui no quadro aqui. Quem está fazendo é a Luciana Alves. Ela coloca o seguinte: doutora Karine, é verdade que se o pai não puder contribuir com a pensão, a avó ou o avô paterno são obrigados a pagar? Pois bem, a lei prevê essa possibilidade dos avós serem compelidos a pagar a pensão alimentícia, sim. Só que a gente tem que se atentar que essa pensão, ela tem um caráter assim subsidiário, complementar, ou seja, não dá para você escolher, vou acionar os avós porque eu acho que ele tem mais condição. Primeiro você tem que acionar o pai, né? Para depois os avós paternos, por exemplo. Aí, por exemplo, o pai não tem condição financeira, ou então o pai é ausente, é falecido, só então que você pode acionar os avós. E ainda tem entendimento que não são os avós paternos. Aí você tem que chamar o processo os avós paternos e os avós maternos também, para poder dividir essa responsabilidade. Estou bem, doutora Karine, vamos lá, tem mais perguntas chegando aqui, vai colocar no nosso telão para a gente poder trazer para a senhora aqui, É a Jussara Silva, ela faz a pergunta seguinte, existe um valor mínimo de pensão? Pode escolher o quanto dar, doutora Karine? Essa pergunta é muito comum. Não existe um valor fixo, uma tabela, né? Então, o que acontece? Se as partes não chegam a um acordo e chega na justiça, como é que o juiz vai fixar essa pensão alimentícia? Ele vai usar aquele binômio necessidade e possibilidade, de acordo com o princípio da proporcionalidade. O que é? É a necessidade de quem vai receber os alimentos, essa pensão, e a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos. Então, somente no caso concreto, somente naquele processo, você vai aferir quais as condições do pai, quais as necessidades da criança, vão se produzir provas, mostrar quais os gastos da criança, o que o pai ganha, trabalha,
para só então chegar a um valor proporcional. Às vezes não é o ideal, mas é o que se consegue no caso concreto. Muito bem, estamos conversando com a defensora Karine Gonçalves e tem mais perguntas chegando aqui, viu? Tá uma loucura, congestionando tudo aqui. Muito bem, doutora Karine, vamos lá. Quem é que faz a pergunta agora é o João Pedro Souza. Ele faz o seguinte: qual é a documentação necessária e como dar início a essa ação, doutora Karine? Olha, a Defensoria está sempre à disposição para tirar quaisquer dúvidas e durante essa pandemia os atendimentos estão sendo de modo virtual, remoto, né? Então, assim, os documentos para a gente adiantar aqui para vocês vão precisar de apresentar os documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, no caso de alimentos, né? Quanto que se recebe, se for a criança, quanto que ela tem de gastos, né? O custeio dela, vai reunir essa documentação toda, juntamente com certidão de nascimento da criança, para poder dar entrada na ação. Perfeito, muito bem. Doutora Karine, vamos lá, tem mais perguntas chegando aqui para a gente, vai sair no telão, vamos ver quem está perguntando agora, é o Wellington Costa. Doutora Karine, como é que eu faço para ser atendido pela Defensoria? Certo. Primeiro, a pessoa tem que ser hipossuficiente, né? Tem que ser carente, não ter condições de contratar advogado sem prejuízo do próprio sustento da família. E aí, né, durante essa pandemia, né, por questões de segurança de saúde, né, na verdade, você pode acionar a Defensoria por meio de ligação no Disque Defensoria no 129. Você pode mandar e-mail para a Defensoria, dpal.mensagens@gmail.com, ou também pode mandar o WhatsApp 98705-7759. Ou seja, o atendimento está sendo feito todo virtual, ligação, mensagem, e-mail, mas está funcionando plenamente. Ótimo, muito bem, doutora Karine. Vamos para a última pergunta aqui, por conta do nosso tempo, de quem fez a pergunta aqui para a doutora Karine Gonçalves. Vamos lá, vamos ver. A Maria Aparecida da Silva, ela pergunta o seguinte, doutora Karine: como estão sendo realizadas as audiências durante a pandemia? Exatamente quase isso que a senhora já respondeu agora há pouco. Nessa pandemia, o fórum também está fechado, mas todos estão fazendo audiências de forma virtual. É criado um grupo no WhatsApp com as partes, né? Quem entrou com a ação, a parte contrária, o juiz, o promotor, o assessor, o defensor público, o advogado, todos que participam da audiência estão nesse grupo, fazem uma ligação de vídeo e aí todos participam virtualmente. E tem dado certo, nós temos feito muitos acordos e está dando muita agilidade aos processos. Muito bem, que bom. Então é importante, só que repetir, por favor, o WhatsApp, doutora, por favor, muita gente perguntando, por favor, a gente repetir para a gente colocar aqui no ar. É 98705-7759. Muito bem. E tem também o Disque Defensoria 129. Perfeito. Doutora Karine Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações muito importantes. E esse quadro é exatamente isso, para aproximar cada vez mais a população da Defensoria e vice-versa, e também dirimindo as dúvidas. Então, olha aqui, o Fale com a Defensoria 129 já está aqui na sua telinha também para você entrar em contato agora, tá? Doutora Karine, boa quinta-feira, saúde, sucesso e até a próxima, tá? Até a próxima, obrigada. Um abraço grande, até a próxima, se Deus quiser. Muito bem.